Um descanso para a sua mente. A maioria de nós, por motivos diferentes, tem uma rotina agitada, cheia de tarefas, horários e metas a serem cumpridas. E nós vamos vivendo dentro disso sem nos darmos conta de que precisamos de pausas, de descanso e de reflexão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe diariamente os nossos vídeos. Existe uma cultura que tem incentivado a exaustão, alegando que isso é sinal de que você está progredindo, crescendo e evoluindo. Mas esse discurso é nocivo. Algumas pessoas que pregam esse estilo de vida acordam pela manhã com um café preparado por alguém, com alguém cuidando de seus filhos, enquanto ela trabalha em seu aparelho de última geração numa casa com ar-condicionado. É muito simples entender que o mesmo estilo de vida não se aplica a outra pessoa que tiver que pegar 2 ônibus logo cedo pela manhã para trabalhar. E veja bem, eu não estou tirando a credibilidade desse tipo de discurso, mas apenas dizendo que ele se destina a um determinado tipo de pessoas, e não a todas. Precisamos buscar motivação, mas também temos que ser realistas. Caso contrário, a motivação vira um fardo. Você se conhece, você sabe o seu limite, e você precisa entender que está tudo bem ter limites e aprender a respeitá-los. Você não é uma máquina e não precisa tentar ser. Você pode querer trabalhar por 8 horas sem interrupção para fazer o máximo de coisas possíveis? Sim. Você conseguirá? Não. Seu corpo tem necessidades básicas. Você tem fome, sede, vontade de ir ao banheiro, e a sua mente tem necessidades. E uma das principais, e que muitas vezes nós nos negamos a nos conceder, é o descanso. Pausas são necessárias. Precisamos de momentos de lazer, de momentos onde não estamos necessariamente aprendendo algo, ganhando dinheiro ou executando qualquer tipo de tarefa. Seja para conversar com a pessoa que amamos, seja para assistir a um bom filme, ler um bom livro, sair para caminhar ou visitar amigos queridos, precisamos tirar alguns momentos para relaxarmos, sem nos sentirmos culpados por isso e sem ter aquela sensação de que não somos merecedores desse descanso. Isso não significa estar parado sem progredir, pois descansar também é caminhar e evoluir. Quando tudo não é o bastante. Todos nós já nos sentimos, às vezes, impotentes diante de algumas situações. E também já tivemos a sensação de não sermos merecedores de um determinado cargo que ocupamos, de estarmos em um determinado lugar, e até o sentimento de não sermos bons o suficiente para uma certa pessoa ou uma determinada pessoa. Existe uma maneira de mudarmos esse pensamento a nosso respeito. A sensação de não ser suficiente é uma coisa que destrói a nossa autoestima e muitas vezes nos faz ficar paralisados em todas as áreas da nossa vida. Isso acontece porque uma coisa está ligada à outra. E, infelizmente, quando esse tipo de pensamento se torna recorrente, nada parece funcionar na nossa vida. Temos medo de começar coisas novas, pois não nos consideramos capazes de fazer determinada coisa e, às vezes, não nos sentimos aptos, nem mesmo para realizar as tarefas que já fazemos todos os dias. Dentro do relacionamento, esse tipo de pensamento
atinge de uma forma direta, pois ficamos nos colocando para baixo. Dizemos que não somos bons o suficiente para a pessoa que está conosco. E algumas pessoas, de fato, sugerem até terminar o relacionamento, alegando que aquela pessoa merece algo melhor. A insuficiência começa quando pensamos que precisamos superar alguém, pois existe alguém que seja melhor do que nós, sendo que não, ninguém é melhor do que ninguém. E a única pessoa que precisamos superar é o nosso eu do passado, pois evoluímos para sermos melhores do que fomos ontem. Nos sentimos insuficientes também por acharmos que não temos tudo o que o outro procura em alguém. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Você tem tudo aquilo que procura em si mesmo, porque no fim do dia é você consigo mesmo. E às vezes buscamos ser o suficiente para outros, sem nos darmos conta que precisamos ser suficiente somente para nós. Pois isso nos trará uma boa saúde mental, da qual, sem ela, não podemos fazer nada. Entenda uma coisa, de fato, nenhum de nós é totalmente suficiente. Isso se deve ao fato de que todos nós ultrapassamos algumas linhas, mas ficamos atrás de algumas delas também. Ou seja, suficiência é um conceito muito pequeno perto de tudo aquilo que nós somos. Olhe para dentro de si com generosidade, pois o seu cérebro recebe as suas próprias críticas, como se viessem de outra pessoa, na mesma intensidade, ou seja, ele também receberá os seus elogios da mesma forma. Trate-se com carinho e esse será o primeiro grande passo para você começar uma nova vida. Em busca do equilíbrio emocional. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos, quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado. E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações, e responder a si mesmo
por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. As pequenas coisas da vida. Você já conheceu alguém que parecia ter saído de um filme? Alguém tão inspirador e tão cativante, tanto que você sempre se lembra dessa pessoa, mesmo que vocês nem tenham tanto contato mais? E se eu te disser que você pode se tornar essa pessoa? Saiba que existe um segredo que podemos carregar conosco e começarmos a experimentar uma nova vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Quando buscamos uma mudança em nossa vida, para nos tornarmos pessoas cativantes e profundas, do tipo de pessoas que sejam capazes de motivar as outras com simples palavras e que são lembradas por onde passam, muitas vezes nós achamos que devemos começar com grandes mudanças, que devemos mudar radicalmente o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser e de vestir. E por pensarmos assim, nós logo desistimos dessa ideia de nos tornarmos pessoas profundas, porque parece ser algo muito distante da nossa realidade. E se eu te disser que todas as pessoas que você considera inspiradoras têm algo em comum? Toda pessoa profunda vê beleza nas pequenas coisas da vida, desde o sorriso sincero de uma criança até o sucesso profissional de uma pessoa querida. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor pode se tornar motivo de gratidão. Podemos ficar felizes com coisas simples, como quando sentimos o cheiro de algo de que gostamos muito, por exemplo, café ou uma comida que você gosta. Ao olharmos para a janela do carro enquanto viajamos, podemos nos sentir tão felizes e gratos pela bela vista que estamos tendo naquele momento. Mas como isso é possível? Como podemos ver beleza nas pequenas coisas da vida e também nas grandes coisas? Só existe uma resposta: disponibilidade. Precisamos nos permitir, precisamos ficar atentos às coisas boas que acontecem ao nosso redor e temos que ser profundamente gratos por elas. Muitas vezes nos permitimos apenas sentir dor, tristeza, angústia. Isso porque alguns de nós não se acha merecedor daquilo que está recebendo e não consegue relaxar ou simplesmente aproveitar o momento. Tire isso da sua mente hoje ainda. Comece a ficar presente, a prestar atenção à sua volta e comece a ver a beleza que há nas pequenas coisas da vida. Pois assim, dia após dia, você se tornará uma pessoa profunda, que inspira as outras ao seu redor. A disciplina gera sucesso. Você quer experimentar uma nova fase em sua vida? Você gostaria de viver a partir de hoje os seus melhores dias? Quer ver progresso e sentir que você está crescendo internamente cada vez mais? Hoje eu quero te dar dicas preciosas para você que busca por um crescimento pessoal. Grandes mudanças exigem certas atitudes, exigem que tenhamos sabedoria, persistência
e paciência. Mas a coisa que é mais necessária quando queremos experimentar uma grande mudança em nossa vida é a disciplina. O quão difícil é para você terminar alguma coisa que você começou? Qual o nível de dificuldade você encontra em se concentrar em uma atividade e ir até o fim? Quando iniciamos, por exemplo, uma rotina de exercícios, precisamos ter disciplina, pois talvez não seja algo necessariamente do qual nós iremos gostar de fazer no início. Mas muitas vezes, por questões sérias de saúde, ou apenas para sairmos do sedentarismo, nós precisaremos continuar a praticar os exercícios. Para ser sincero, talvez você raramente sentirá vontade voluntária de fazer algo como se exercitar. Porém, esse hábito, a longo prazo, vai trazer grandes benefícios para a sua vida. Disciplina não é algo necessariamente prazeroso, mas se nós a tivermos, vamos poder aproveitar melhor o nosso tempo livre. Outro exemplo, para pessoas que trabalham em casa, estabelecer um tempo para o trabalho ser realizado é melhor do que procrastinar, até que muitas horas já tenham se passado e você ainda não tenha trabalhado. E no momento que você poderia estar aproveitando para descansar e para ter um lazer, você estará trabalhando e fazendo de tudo para que aquele trabalho seja entregue. A disciplina evita esse tipo de situação. O mesmo pode acontecer com as nossas questões emocionais. Muitas vezes não investimos em um tempo de qualidade com nós mesmos, seja em atos de autocuidado ou até mesmo nos dedicando a uma terapia. E aí vamos acumulando uma série de estresse e traumas que depois podem acarretar em uma enfermidade ou em uma complexa exaustão interna. Tudo tem o seu tempo certo. E se você não vive com isso na sua mente, você acaba tendo que fazer somente as coisas das quais você precisa e não aquelas que você quer fazer. Não existe outra maneira para isso. Se você quer experimentar novos resultados, vai precisar de novas atitudes. Vai precisar fazer aquela lista de coisas que somente você pode fazer por você mesmo. Às vezes, nós demoramos meses para fazer algo. E quando fazemos, percebemos que aquilo precisava apenas de alguns minutos do nosso dia para ser realizado. Não adie o hábito da disciplina em sua vida, pois quanto mais você demorar a criar esse hábito, mais esforço você vai precisar fazer depois. Superando a procrastinação. Quantas vezes vamos adiando a conclusão de pequenas tarefas do nosso dia, até que depois de um tempo todas elas se juntam e parecem impossíveis de serem concluídas. Procrastinar é um hábito nocivo que infelizmente muitos de nós têm como estilo de vida. Quando se trata de iniciar coisas novas, todos sabemos que dar o primeiro passo é sempre a parte mais difícil, pois o primeiro passo é aquele que nos tira da zona de conforto e muitas vezes nós não queremos sair dela. Mas algumas coisas exigem um primeiro passo que pode ser desafiador. E eu falo isso me referindo a coisas grandes, como mudar toda a sua rotina para conseguir trabalhar e estudar, até coisas mais simples, como lavar o rosto logo que se acorda, para de fato você se sentir acordado. O que acontece quando nós procrastinamos, ou seja, quando nós adiamos decisões que já deveríamos ter tomado, é que estamos evitando esse primeiro incômodo,
evitando esse primeiro passo. E fazemos isso por tanto tempo que, quando resolvemos dar início, descobrimos que várias coisas estão pendentes. E o que seria o momento de resolvermos uma coisa se torna um momento caótico, onde muitas coisas precisam ser resolvidas de uma só vez, porque nós mesmos deixamos que elas se acumulassem. Precisamos entender que, assim como fazer um bom alongamento, por mais doloroso que possa ser, evita que nos machuquemos durante a execução de uma atividade física, dar o primeiro passo em algo que precisamos começar, evita que fiquemos parados enquanto as nossas pendências se acumulam e se tornam uma grande pendência que parece ser impossível de ser resolvida. Um pequeno incômodo no início evita um grande esforço no final. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão.